Hebreus 11, versículo 34. A gente vai ficar só nesse versículo, que diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Eu tive o desejo de trazer essa palavra à igreja nessa noite, porque a gente tem visto muitos dos nossos irmãos fraquejando. A gente tem visto muitos dos nossos irmãos, não somente aqui, mas em todas as igrejas. Muito se criou uma expectativa falsa de que após a pandemia as igrejas iam explodir de pessoas com saudades da igreja. E já desde o início a gente soube que não seria assim. Porque isso é mais uma provação que está aí para filtrar, para peneirar a igreja. E a gente sabia, isso não é pessimismo, a gente sabia que não haveria esse retorno esplêndido e fervoroso, porque as pessoas no meio da pandemia, longe das suas congregações, esfriaram na fé. E muitos não retornaram, não estou dizendo que não retornaram à igreja, não retornaram ao seu ponto de fé. Não retornaram àquele estado que eles estavam quando a pandemia chegou. E quando eu digo que eles não retornaram, isso é mais triste ainda, porque na verdade é mais triste simplesmente do que retornar, porque nós nunca deveríamos ter saído ou ter mudado a nossa fé, mas nós mudamos. A gente muda. A gente muda porque nós somos seres humanos. A gente muda porque nós somos carne, porque nós somos falhos, todos nós. Damos graças a Deus que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque como nós e como homem, ele foi tentado em todas as coisas. Jesus Cristo padeceu cada dor que eu e você possa sentir, cada dor, sabe? E ele se compadece de nós, mas ele também tem uma palavra de incentivo. A Bíblia tem palavras e tem histórias de homens e mulheres que nos levam a meditar e refletir sobre a nossa vida e de como a gente tem realmente encarado a nossa fé diante das lutas que nós temos vivido, vivemos e que nós ainda iremos viver. Amém? Quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta. Esse texto de Hebreus, ele fala de vários homens e de várias mulheres, e ele vai dizendo, homem a homem, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó. Mas o texto aqui de Hebreus 11, 34, ele não sinaliza para quem essa fala está sendo direcionada. E aí, estudando pelas menções, que diz assim, do 34, apagaram o poder do fogo, escaparam da espada. Dá para se ter uma ideia que, por exemplo, esse texto esteja falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel 3, no capítulo 3, versículo 4 ao 28, que vai dizer sobre aquele incidente em que Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante da estátua de Nabucodonosor e que eles não se prostram. Todo mundo aqui conhece a história. E a ordem é que seria que todos, ao som da buzina, deveriam se prostrar. Eles não se prostraram, foram acusados diante do rei. O rei, muito indignado, chamou-os e perguntou: vocês não entenderam? Vocês não entenderam? A gente vai fazer um outro toque da trombeta para que vocês venham se prostrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: não, a gente entendeu. A gente não vai se prostrar. A gente não se prostra diante de nenhum Deus, nem diante da tua imagem, nem diante dos seus deuses. E Nabucodonosor ordenou que eles fossem lançados na fornalha. E quando ali estiveram na fornalha, a Bíblia vai dizer que ele olhava para dentro da fornalha e, em vez de ver 3 homens, ele via 4, um semelhante a um anjo, a um filho dos deuses. E a Bíblia diz que quando eles saem da fornalha, nem sequer cheiro de fogo, de fuligem, nem cinzas tinham por suas roupas. Mas é incrível a gente pensar nesse texto, porque muitas vezes a gente quer vincular a ação de Deus a nos livrar das lutas e dos problemas que Deus pode fazer. Mas a grande parte das situações, Deus não nos livra das lutas, Ele geralmente nos livra na luta. Não é à toa que o texto vai dizer
que eles não apagaram o fogo. Deus não mandou um anjo bombeiro e falou assim, vai queimar ninguém aqui não. Não foi isso que Deus fez. Poderia ter feito, mas não foi isso que Deus fez. O que o texto diz é que eles apagaram o poder do fogo. O fogo estava lá, mas Deus, no seu domínio, no seu poder, mudou até mesmo as reações químicas e físicas. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, deve ser uma ou outra, mas que havia o fogo, mas para aqueles 3 homens não havia calor. Isso deve ser físico, né? Não havia calor para eles. O calor havia para quem estava fora. O texto diz que quando aqueles soldados estavam acendendo a fornalha, eles morreram do lado de fora. Tamanha era a chama. Às vezes a gente acendendo um churrasco, a nossa mão se queima sem nem botar no fogo, porque fica ali muito perto. Mas Deus fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus fez isso com Moisés também, em Êxodo capítulo 18, no 1-4, quando ele vai dizer que Deus o livrou da espada de Faraó. Deus também fez isso com Davi, 1 Samuel 18, 11, que quando vai dizer que Davi tocava a sua harpa, e houve uma situação que Saul, possesso de espírito maligno lança, e vai ficar estranho, né? Lança uma lança, né? Arremessa uma lança na direção de Davi, e Davi se desvia. Esse texto pode estar muito bem direcionado a estes homens e a tantos outros homens que escaparam de uma morte prematura. E a muitos deles Deus proporcionou a oportunidade que eles pudessem cumprir a missão deles. Eu quero mostrar aqui alguns outros exemplos. Abra sua Bíblia em Isaías. Vamos lá, Manu? Isaías capítulo 38, versículo 1 e 2. Isaías 38, 1 e 2, depois a gente vai para o 20 e 21. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhes disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Que sentença, né, irmão? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, quando eu ouvi essa sentença, meu chão abriu. Imagina o que Ezequias sentiu. Porque a palavra de Deus é... Oi? Volta aí. A palavra de Deus foi, você vai morrer e você não irá se recuperar. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Vai lá para o versículo 20 agora. E o Senhor, aí, na verdade, Deus o livra, e ele vai dizer, o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Versículo 21. Isaías dissera, aplique um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Furúnculo é uma palavra feia, né? Eu não gosto não, minha Bíblia diz chagas. Vamos lá, Juízes 16, 19 e depois o versículo 28 ao 30. Juízes 16, 19. Isso. Aqui fala sobre Sansão. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Versículo 28 ao 30. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se afirmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Versículo 30. Disse que eu morra com os filisteus, e em seguida ele empurrou-a com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Vamos para 2 Coríntios 12, versículo 9 ao versículo 10. 2 Coríntios 12. Isso. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 9. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Veja, querido, que passar momentos de fraqueza é uma marca de muitos homens.
Desde o Velho Testamento, até mesmo o homem que foi considerado fisicamente o homem mais forte na Bíblia, o próprio Sansão, e aos apóstolos, e aos mártires da fé, todos eles viveram um momento de fraqueza. Querido, quando nós lermos a palavra de Deus, nós precisamos ter a mentalidade que nós não estamos tendo acesso a uma mitologia. Isso não é um mito. Meus filhos estavam estudando o que é mito, né? O que é mito? É uma mensagem, uma história que não aconteceu, que quer transmitir uma mensagem para... Não, isso não é mito. Foram homens comuns, como Gideão. Estava lendo na revista Veja, é uma matéria da Veja na internet, que acharam uma pedra, com a escrita do nome de Gideão. Então, se foram homens que existiram, irmão. Como eu e você também existimos. Homens que passaram lutas, como você e eu também passamos lutas. Os mesmos sentimentos que eles tinham, nós temos hoje. Mas o que foi que deu força a esses homens para lutar, mesmo em momentos de fraqueza, para fazer fugir os exércitos inimigos? Como esses homens conseguiram essa façanha? 2 Crônicas 20, capítulo 5 ao 18. A gente está com bastante texto bíblico hoje, porque senão vira coach, né? Vira palestra. Porque se eu vier aqui para ficar falando besterol, aí é melhor a gente assistir vídeo no YouTube, né? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. 2 Crônicas 20, de 5 ao 18. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Aqui, posso segurar aí? Não, segura um pouquinho aí, a gente vai continuar. Veja que aqui há uma linha tênue entre... Hoje eu e minha esposa, a Ives, nós estávamos falando com a dona Marina, que nesse momento que ela está passando, às vezes ela fica assim: por que Deus? Por que Deus? Aí eu falo assim: dona Marina, só preciso orar. Ela: não, mas eu oro. Eu falo: não, a senhora não está orando. A gente fala assim: a senhora está murmurando. E é isso que Josafá está fazendo aqui. Isso aqui não é uma oração. Talvez possa até ser, porque ele está falando com Deus, mas há ali uma murmuração. Porque quando nós falamos assim: Senhor, por quê? E veja que ele está reclamando. Porque quando Josué lidera o povo na saída do Egito, Deus diz que ele ia expulsando os homens da terra, e alguns outros homens e outros reinos foram aniquilados pela força de Josué. Só que Josafá está reclamando aqui com Deus de dois povos que ele falou assim: o Senhor falou para a gente não passar por eles, porque se eles passassem, Deus daria vitória. E ele vai dizer: e agora, como eles não foram expulsos da terra, como eles não foram derrotados, eles estão vindo contra nós. Eles estão retribuindo agora, tentando para nos tirar da terra em qual o Senhor nos deu como herança. Vamos continuar? Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui ele começa a quebrantar-se, né, diante do Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Pausa aqui. Queridos, quando nós vivemos um momento de luta na nossa casa, quando as lutas nos sobrevêm, a gente precisa entender que todo mundo está nessa luta. Vejam o que Josafá está fazendo. Josafá coloca toda Judá e toda Jerusalém e todas as crianças e todas as mulheres.
Muitas vezes nós, como os pais, passamos momentos de dificuldade financeira, lutas, e a gente quer blindar os nossos filhos desta preocupação, a gente não quer passar para ele que estamos vivendo uma luta, mas isso é errado. É errado porque nós estamos alienando os nossos filhos da vida real, como também da vida espiritual. Os nossos filhos precisam saber sim que nós estamos vivendo um momento de luta, eles precisam saber sim que não há dinheiro para comprar o que ele quer, eles precisam saber sim que talvez não haja dinheiro para ele gastar na cantina e que ele tem que levar biscoito de maisena. Ele precisa saber, ele precisa viver isso com você. Se você jejua na sua casa, o seu filho precisa jejuar com você. Ah, mas ele está em fase de crescimento, não interessa, ele também é alimentado da palavra que procede da boca de Deus. As crianças, elas não têm que viver a experiência com Deus. Ah, não, eu preciso poupar o meu filho para depois do batismo. Não! Judá está diante de um povo, Josafá está diante de um povo, dos moabitas e os amonitas, que estão vindo para aniquilar Judá e Jerusalém. E o que Judá faz? Coloca homens e mulheres e crianças diante do Senhor, em pé, para esperar uma resposta de Deus. Continuando. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Veja que postura maravilhosa que Josafá e Judá e Jerusalém. Deus não tinha dado a vitória ainda. Isso é incrível. Porque Josafá coloca todo o povo de pé, inclusive as crianças. O profeta lança uma palavra maravilhosa e ele vai dizer: Josafá, essa peleja tu não vai ter que lutar. Essa peleja é minha. Ele poderia muito bem dizer assim: poxa, obrigado, Senhor, eu vou ficar aqui tranquilo, ouvindo de longe. Mas o que Deus diz? Amanhã se levante e vá ver o que eu vou fazer. Não tinha nem acontecido. Josafá simplesmente estava ouvindo a Deus por um profeta, mas ele resolveu crer. Josafá vai para a batalha, meu irmão. Ele poderia ter pensado assim: mas e se esse profeta estiver mentindo? E se esse profeta que está lançando palavras para o meu coração, para me agradar, como muitos profetas faziam? E se isso tudo, e se Deus realmente não está falando? Não era Josafá que estava ouvindo a Deus, era o profeta. O profeta estava dizendo, e a palavra era: vá para a batalha. Vá e você vai ver o que eu vou fazer. E mesmo antes de Deus fazer, Josafá, juntamente com Judá e Jerusalém, se prostram diante do chão e adoram o Senhor. Às vezes nós queremos dar culto de gratidão após a bênção. Eu quero ser muito radical aqui, mas às vezes nossos cultos de gratidão às vezes soam um pouco ofensivo a Deus, porque nós fazemos culto de gratidão diante de uma grande bênção, como se toda a nossa vida não fosse um motivo para ser grato, mesmo diante das lutas. E Josafá não espera a vitória chegar, ele adora ao Senhor simplesmente pela sua palavra. Às vezes nós ouvimos uma palavra aqui como nós estamos ouvindo nessa noite, e talvez nosso coração fique assim: mas será que vai? Eu estou com um desafio para amanhã, mas será que não? Josafá ouve essa palavra, se prostra e adora, porque Deus deu uma palavra: Josafá, essa peleja é minha, nessa guerra tu não vai ter que lutar. Ai, pastor, graças a Deus eu recebo essa palavra para a minha vida, para toda ela. Eu não estou falando nada, essa palavra foi para Josafá, só estou comentando aqui, não estou dizendo que é para tu. E mesmo assim, essa palavra foi para Judá e Jerusalém para aquele momento.
Deus falou assim, ó, nesta batalha, tu não vai ter que pelejar. E a gente agarra esses textos, né, como um mantra de... Tá, e toma, ele bota na estampa na blusa e acha que a gente não vai lutar batalha nenhuma. O povo de Deus lutou muitas batalhas. Amém? Bem, vamos continuar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22, versículo de 1 a 2, de 1 a 2. Eu quero mostrar para vocês como que eram formados, porque a gente ouve a história desses homens, parece uma coisa fenomenal, e é realmente, meu irmão, é uma coisa assim fenomenal, Deus falando pelos profetas, que tipo de pessoas, né, que tipo de gente eram essas que estavam naquela época. Então Davi, olha só, aqui a gente tem Davi, que ainda não era rei na época, que está fugindo de Saul, e foge com medo e se esconde na caverna de Adulão. E Davi já era um homem de batalha, de guerra, Davi já tinha a sua fama, e Davi foge com medo. E aí Davi foge com medo, alguns homens falam, não, vamos seguir Davi, vamos ficar pertinho de Davi. Olha a espécie de homens que vão atrás de Davi. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que tropa! Olha a tropa de Davi, né? Homens apertados, homens endividados e homem com espírito desgostoso. Pessoas amargas, pessoas tristes. O cara já não estava bem, meu irmão. O cara já não estava bem. O pessoal assim, ó, Davi foi para a caverna, vamos lá ficar com ele. E aí quando Davi vê aquele barulho de gente chegando, o Davi vê os piores. As pessoas com mais problemas se direcionando até Davi. Só que a Bíblia vai dizer que Davi olha para aqueles homens e se faz chefe deles. Ele resolve liderar esses homens. Ele olha para esses homens de uma forma diferenciada. Ele poderia olhar e falar assim, caramba, Deus, eu já estou aqui na furada, o Senhor me manda isso aqui? Ele poderia fazer antes só do que mal acompanhado. Irmãos, isso é muito diferente da nossa vida? Isso é muito diferente da igreja? Igreja é assim, irmão, só chega arrebentado. É mesmo, pastor? É mesmo, porque a gente também chegou assim diante de Deus. E às vezes, no meio do caminho, a gente, às vezes, por falhas nossas, a gente também se arrebenta. Se arrebenta. Bem, esse aí era o exército de Davi. Homens em apertos, homens endividados e com espíritos amargurados e com desgosto de vida. O que o texto vai dizer sobre esses homens mais na frente? O que esses homens se tornaram? O que esses homens se tornaram? Há alguns títulos desses homens, está lá em 1 Crônicas 12, 8. Esses homens foram conhecidos como os guerreiros de Davi. Homens valentes. E dentro desses 400 ainda tinham 30 que devia ser a galera assim com sangue no olho, meu irmão. Porque esses homens se tornaram valentes. E desses valentes, o texto vai fazer menção de 30 homens. 1 Crônicas 12, 8 vai dizer, eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como as gazelas dos montes. Veja o que Deus fez, irmão. Homens com estigma do fracasso. Homens com estigma da derrota. Homens que talvez as pessoas olhassem para ele e falassem, isso não vai dar em nada. Homens que talvez na sua solteirice, ao querer se enamorar para uma menina, talvez o pai falasse, tu vai namorar com esse Zé Ninguém que não tem onde cair morto. Homens que devem ter sido humilhados. Mas Davi olha para eles, se faz chefe deles, e eles se levantam como um grande exército. Foram eles que foram buscar a Arca da Aliança quando ela foi tomada. Foram eles que foram buscar o corpo de Saul quando o corpo de Saul foi morto. Foram homens valentes. Foram desses homens aqui que a Bíblia vai dizer que em algum certo momento, Davi, conversando sozinho, pensando alto com seus botões, e ele diz assim, que vontade de beber das águas da minha cidade de Belém. E simplesmente um homem ouve, não há nenhum pedido. Ele ouve, ele atravessa uma cidade em guerra, com um cantil, com um cântaro, e ele volta por essa cidade em guerra, com esse cântaro cheio de água, e fala aqui, toma aqui, Davi, a água que você quer beber. Tá certo que Davi pega a água e joga no chão. Esse momento aí deve ser um momento estranho, né? Que o cara atravessa uma cidade em guerra, né?
tiro comendo, espada, zim, blai. Aí ele volta com aquilo cheio d'água. Aí o Davi, caramba, muito obrigado. E joga no chão. Mas veja que espécie de homem, irmãos, eles se tornaram. Isso aí é um exemplo para nós, não somente para nós homens, mas assim, e também mulheres. Precisamos, queridos, ser uma geração valente. Aí, olha, irmão, a gente tá. Eu só não passei um outro vídeo aqui porque o vídeo tem palavrão, mas tem um vídeo na internet que fala assim: o homem na época dos anos 80. Já viram esse vídeo que o cara esbarra na porta? Né? Ele esbarra na porta e fala pã, e continua andando. Aí, homens dos anos 90, ele pum, ele caramba, aí ele palavrão, né? Aí no ano 2000, ai, SAMU! A gente está vivendo uma geração frouxa demais, irmão. Uma geração mimizenta demais, não aguenta nada. Não aguenta nada, qualquer coisa. Ai, que isso, você vai ferir o seu coração. Meus filhos não vão ter problema com bullying na escola. Porque eu já treino eles no negócio aí. Eu já treino eles ali, ó, pá. A gente está vivendo uma geração fraca, irmão. Que se escora em aparatos da lei por besteira, irmão. Quando eu era pequeno, eu ficava na rua e a gente estava jogando bola. Chegavam os grandes e falavam assim: ô menor, é a minha. O jogo nem tinha acabado, é a minha. E a gente saía, irmão. Aí hoje vai tu fazer isso. Teu filho entra chorando em casa, a gente nem chorava. A gente chegava ali e ficava assim, ó, esperando, né, o jogo acabar. Para poder brincar. Hoje o filho chega chorando em casa. Não enfrenta os seus problemas. Não enfrenta. E aí vai a pai e a mãe, é a vez do meu filho. Não deixa ele tocar a sua vida. Não deixa ele enfrentar os seus dilemas, os seus problemas, por mais que sejam pequenos. Isso às vezes acontece na igreja, queridos. De pais e mães, pastor, olha só, meu filho, ele não vai poder ir, e que não sei o quê, tal. O seu filho tem quantos anos? 20? Caiu. Irmão, depois que eu comecei a trabalhar e lidando não só com o patrão, porque eu digo patrão porque na escola pública a diretora não é minha patroa, meu patrão agora é o Eduardo Paes. Mas eu já percebi que não há coisa que, eu acho que não há coisa que mais irrita um patrão, um diretor, alguém que é responsável por você, quando você falta, a falta já irrita ele, porque por mais que você esteja passando mal, mas desanda o que ele vai fazer. Que é, mais do que irritar do que você avisar, é quando a tua mãe liga. E eu já vi essas situações. O cara é adulto, o cara deve ter uns 30 e poucos anos, é a mãe que liga, olha, fulano está passando mal. E eu já vi reações de mais de um diretor, porque eu já vi essa cena várias vezes. Eles ficam assim, caraca, a mãe que ligou. Foi a mãe que ligou. Olha que tempo horrível, meu irmão, que a gente está vivendo. Linda, Manu, mas quem está solteiro aí? Ali, não. Repete seu nome para mim, bebê. Você mesmo, é? Não, ela ali, as solteirinhas, isso. Oi? Ah, é Ana. Meu Deus, quando for casar, casa com um homem. Casa com um homem. Foge desses moleques amamãezado. Tu vai ver que quando teu esgoto entupir, é tu que vai meter a mão na fossa. Essa geração está doente demais, irmãos. Isso é fora, a gente está quebrando padrões bíblicos. Meninas que são fracas, não aguentam o tranco. Eu vou voltar para casa da minha mãe. Vai voltar para sua casa da sua mãe aonde? Se fez uma socarne com o seu marido, vai para a batalha junto com ele, vai lutar, vai encarar a vida. Deus faz essas coisas da nossa vida, Deus permite que nós passemos por um momento de fraqueza com um propósito. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas para confundir as fortes. As coisas vis e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por que Deus escolhe os fracos? Por que Deus faz isso com os fracos? Por que Deus às vezes permite que nós passemos momentos de fraqueza e vai lá, opera com poder através da nossa vida e em nós, para que em momento nenhum nós nos gloriemos diante dele? Ele diz, olha, ele escolheu as que são fracas para confundir as fortes. Ele escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são.
quando eu li esse texto, essa ideia do não são, muitas coisas vieram na minha mente em relação à minha infância. E muitos aqui, eu acho que todos, não foram em algum momento na sua vida alguma coisa que queria ser. Vocês não foram, talvez, o coleguinha que tinha a boneca do momento, né? Teve uma época que a boneca era a beijoca. Alguém pegou o tempo da beijoca? Né? A Kelly teve uma beijoca. As coisas eram difíceis, irmão. Talvez alguns meninos aqui não foram aquele menino que tinha o videogame mais moderno, né? Da Tectoy, do Master System. Eu tenho um Master System. Ou então um Mega Drive. Ai, pastor, mas irmão, mas para época, eu nunca consegui nem ter um Atari, irmão. Nem ter um Atari. Isso era uma fase mal resolvida na minha vida. Um dia, passando na Americana, eu vi vendendo um Atari. Falei, vou comprar. Eu já estava casado já. E eu mostrei para minha esposa aqui, eu comprei um Atari. E liguei. É chato pra caramba, já vendi. Eu praticamente não gosto de videogame. Eu sempre tenho a sensação de que não sou eu que estou jogando, é ele que está me jogando. Eu falo assim com meu sobrinho e falo, nada a ver, tio. Eu falei, não, é assim. Você só faz aquilo que ele deixa que você faça. Ele, não, claro que não, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, pode mesmo? Eu falei, ele estava jogando futebol, né? Eu falei, teve uma Copa que o Ronaldinho, fenômeno, sentou, botou a bola no meio das pernas e urinou. Vocês lembram disso aí? Ele urinou no meio do jogo, não foi, ele poderia ter sido expulso, mas ninguém viu, não foi expulso. Eu falei, faz esse boneco sentar aí e fazer xixi agora na bola. Ele, não, mas aí não dá. Eu falei, não dá por quê? Porque não tem essa programação, então é ele que está te jogando, não é você que está jogando ele não. Ele te dá essa sensação de que você está controlando, mas tu não está não. Mas, gente, eu passei por esse momento, eu tive essas tristezas. Por exemplo, a minha escola tinha 2 cantinas, minha escola era uma escola municipal, a escola era imensa, irmão. Tinha uma cantina de um lado, a cantina do outro. E quem eu era? Aí tinha uma cantina que era muito cara, tinha uma cantina que era da escola, que era mais barata, né? Eram os 2 grupos. Pastor Sano, você era de qual grupo? Eu era do grupo que ficava na fila do mingau, do refeitório, irmão. E às vezes nem conseguia comer o mingau, porque a fila era imensa e o recreio acabava. A escola era muito grande, que era o Castelo Branco lá em Caxias, que hoje é o Olga Teixeira. Então, talvez você não seja a pessoa que tem a casa própria. Talvez você não seja a família da rua, ou a casa, ou a família da sua parentela, que tem um carro bom. Todos nós, em algum momento ou agora, estamos não sendo alguma coisa que a gente gostaria de ser. E isso, talvez aquela síndrome de Gideão, não, Senhor, mas de toda a cidade, a minha família é menor, e da minha família, a minha família é a menor. Mas quando Deus encontra com a gente, Ele mostra para nós que mesmo que a gente não seja alguma coisa, Ele ainda assim escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. E o que nós que não somos para o mundo, somos para Deus? 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo exclusivo de Deus, somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, sendo fracos para a sua maravilhosa luz. O que nós que não somos para o mundo, somos diante de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios? Somos escolhidos por Ele, somos predestinados. Em Romanos vai dizer que nós temos fraqueza? Sim, mas o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque Ele sabe que é daquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos. Ele diz que nós somos chamados por decreto, somos conhecidos de Deus, somos predestinados, somos justificados, somos glorificados e somos a imagem do Seu Filho. Talvez para o mundo você possa não ser um monte de coisa, mas para Deus, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, irmão. E isso deve avivar e alimentar o nosso coração, arrancar palavras de murmuração da nossa boca. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Quem no mundo tem esses predicados que a Bíblia diz que nós temos? Quem no mundo, meu irmão? Nós podemos ter fraqueza? Sim. Mas Romanos 8,31 vai dizer que diremos, pois, acerca destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, aí eu não vou conseguir. 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em nós
do que aquele que está no mundo, meu irmão. A questão não é ser forte. Não é essa a questão. Não é, meu irmão. Em momento algum a questão é essa. Aí eu não estou querendo colocar aqui por questão de competição, porque a gente quer que as igrejas sejam bênçãos, a gente quer que as igrejas salvem. Mas hoje a gente está vivendo um tempo, eu não vou dizer aqui o nome da igreja, porque apesar de ter alguma discordância, eu ainda creio que eles fazem um papel importante no reino de Deus, mas eles têm um marketing muito agressivo. Eles chegam, plantam a sua igreja e colocam assim, uma nova forma de ser igreja, dando a entender que todas as outras igrejas são retrógradas, sabe? São ultrapassadas. E essa igreja, ela tem uma marca muito ruim, que geralmente, porque ela é uma igreja de mídia, geralmente onde ela chega, as igrejas ao redor se esvaziam. Eu não vou falar o nome da igreja, vou deixar para falar na EBD que a gente não está transmitindo. Entende? Pastor, mas isso é culpa da igreja? É culpa da igreja também, porque essa é a plataforma de marketing dela. Ela chega se apresentando como uma igreja superior àquelas que estão ali. E eu lembro que quando a igreja, a Batismo Missionário Betel, abriu na Taquara, gente, o terreno, a igreja da Taquara é um ovinho. Para quem já foi lá, é um ovinho. E eu lembro que na época a gente era cercado. Não que eu tenha prazer nisso, não. Não é isso, essas igrejas nem fecharam, nem nada. Mas de um lado tinha uma Universal, do outro lado tinha uma Nova Jerusalém, do outro, atrás tinha um pastor de uma igreja famosa, esqueci o nome dele agora. Na frente da igreja tinha uma igreja imensa da Sara Nossa Terra. Há um tempo atrás abriram uma igreja porta com porta na frente. Eles estavam tendo que fazer o culto com a porta fechada, de tanto que o volume ia lá. E o pessoal ficou assim, meu Deus, as igrejas foram saindo, e a igreja da Taquara está lá até agora. A questão não é ser forte. A questão não é essa, meu irmão. A questão é o que a gente conhece do Senhor. 2 Samuel 1, versículo 23, 25 e 27. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros que as águias, mais fortes que os leões. Foi? Não, 24. Isso. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas dos teus altos foi ferido. Versículo 27 agora. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Veja, Saul e Jonatas, dois homens exímios na arte da guerra. E Davi, aqui nesse texto, está lamentando a morte de dois homens, que ele vai dizer, eles eram ligeiros como gazelas, eles eram fortes como os leões, eles iam para batalhas e eles simplesmente faleceram, porque a questão não é ter força. Quando Saul morre, ele já está distante da presença de Deus. E Jonatas acaba morrendo por ser filho de Saul e não abandonar o seu pai no meio da batalha. Jeremias 9, 22 até o 24 vai dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas glorie-se em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Não, eu posso ter a força que for, meu irmão. Quantos homens que são mega fortes, cheios de saúde, de repente esses homens estão caídos, com enfermidades, sendo sustentados por suas esposas que talvez tenham até sido maltratadas por eles. Não confie na sua força, meu irmão. Não há nenhum convite bíblico a que eu venha me valer da minha força, mas se eu precisar me gloriar em alguma coisa, em outra palavra, se eu precisar me garantir em alguma coisa, que eu me garanta em conhecer a Deus e que esse conhecimento me faça entender que Ele é Senhor da minha vida e que a minha vida está debaixo do seu controle. Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, meu irmão. A gente precisa parar com essa postura de autocomiseração. Tem crente que adora montar uma postura de miserável, para que as outras pessoas se apiedem dele, para que fique assim, tadinho, vamos ajudar o coitadinho. Não, meu irmão. A gente precisa mudar a nossa postura, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Isso aqui não é questão de coach, não.
Isso não tem nada a ver com coach, de transformar o nosso pensamento, não. A gente transforma o nosso pensamento debaixo de uma palavra. Sandro, eu sou o Senhor da sua vida. Provérbios 24 vai dizer, 24:10, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. A luta se avoluma, se levanta diante de mim, se levanta. Eu vou citar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com o Isaac, na coordenação lá na escola, a gente já trabalhava junto com o professor, né? Mas aí eu fui para a coordenação. Irmão, tem um pessoal lá, eu não vou citar o nome que vocês vão conhecer, mas não tem problema, mas é tipo assim, Andressa, Isaac e Wagner. Eles falam, eu fico assim, ó. Eu fico assim, o que esses caras estão falando, meu irmão? Aí na primeira reunião, eles pá, falando, e aí eu olhava pro Isaac, eu falei assim, caraca, eu vou perguntar tudo pro Isaac depois, mas eu mantive ali, meu irmão, a minha postura, tipo, pô, tô entendendo tudo, não tava entendendo nada. Aí quando eu saí da reunião, eu falei assim, Isaac, eu vou precisar da tua ajuda, cara, porque eu não entendi nada que ele falou. Ele, tio, eu também não. Mas eu olhava pro Isaac, eu jurava, meu irmão, que ele tava no domínio da situação. Aí eu tenho uma liberdade com um dos diretores, que é o Marcelo. Eu falei, Marcelo, eu vou te confessar, eu tenho muita vontade de trabalhar, mas tem coisa que eu não consigo acompanhar, não. Eu falei, não tem problema não, eu também não acompanho. Mas como sou eu que mando, quando eles falam muito rápido, não estou entendendo, eu xingo logo o palavrão e mando me explicar direito. Eu falei, mas eu não posso fazer isso. E aí eles vão ouvindo ali, irmão, falando, e na última reunião. Aí eles estavam falando de coisa do Google, não sei o que, do nada entrou um Nitro. Aí eu falei assim, Isaac, Nitro é do Google? Ele, não, tinha outra coisa. Eu falei, tá, e eu assim, ó, na reunião. Fazendo aquela cara, tipo assim, tamo aí. Aí aonde, que eu não sei. Aí na última reunião eles estão falando, e aí eu falei assim, dá pra montar um formulário? O Isaac, não, fácil. O outro Isaac lá, né? Fácil. Isso é o que montar? Muito fácil, a gente faz. Dá pra fazer o quê? Eu falei, meu Deus. Muito fácil. Aí tô lá. Aí do nada eles entraram assim, gente, a gente precisa agilizar essa reunião, porque hoje começa o lock. Eu falei, meu Deus, outra plataforma entrando. Eu aqui na minha mente. Outra plataforma entrando, tinha o Nitro, tinha Evolucional, e Classroom, e Meet, agora... Eu falei, meu Deus, o que é lock? Aí eu falei, aí eu fui pro grupo do WhatsApp, isso passou em algum momento, eu não vi. Postaram algum link do lock, eu não vi. Aí eu pro Isaac, o que é lock? Aí eu falei, não, tio, eu sei nada da Marvel que vai começar. Eu falei, caramba! É o lock da Marvel? Dos Vingadores? E eu lá desesperado, irmão. Desesperado, achando que era mais uma plataforma que eu não dominava, só mais uma. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar aprender a mexer no lock. Não conhecia, não sabia que era o lock. Mas, irmão, eu vou fazer cara desesperado, meu irmão. Eu vou ficar assim, meu Deus. Não, se eu me mostrar frouxo, meu irmão, no período da adversidade, a minha força será pequena, irmão. Você tentou dar o seu melhor? Beleza, mas às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra, irmão. Às vezes erra. Você acha que a Catarina em algum momento não furou alguém que não saiu sangue, que errou a veia e acertou o músculo? Deve ter feito, irmão. Deve ter feito. Aí vai ficar assim, ai, tadinho, olha, muito desculpa, é porque eu errei a tua veia. Vai falar isso? Nenhum deles fala, meu irmão. Eles vão dizer assim, não, porque a tua veia é muito ruim, né, de pegar. A culpa é minha. Ela fez enfermagem, eu sou formado em educação física. Ela fez enfermagem. É ela que tá me furando. Ela não tira o sangue, a culpa é minha, irmão. Porque a minha veia é ruim. Aí eu falo, minha veia é ruim? É muito ruim, vou furar de novo, tá, Senhor? Então tá bom, e a gente vai tomando as furadas. Mas a gente não pode se mostrar frouxo, irmão. Nós não podemos nos mostrar frouxo no momento da nossa adversidade. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, irmão. Em momentos em que você não souber onde buscar, onde não sabe onde tirar força, eleva os teus olhos para os montes, meu irmão. Eleva, meu irmão. E entenda que o teu socorro, e esse texto é legal, eu já comentei ele aqui, né? Mas eu vou falar de novo. Eu sei que tem uma música da Aline Barros que diz assim: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar os montes, ele não descansa, eu guardo dela, esqueci a letra. Mas tudo bem. Mas só que o texto não diz isso. O que o texto está dizendo é que Davi, ao ir para Jerusalém,
eles tinham manias, os outros povos, as outras religiões, tinham altares em cima dos montes. Eles gostavam de adorar as suas divindades em cima dos montes. E isso aí, há repletos textos na Bíblia, que Deus, inclusive, fala para os montes: olha, eu tenho contra ti, monte, por causa dos altares de idolatria e de paganismo. E quando Davi, nesses salmos, que são salmos da peregrinação, que é do percurso dele, indo para Jerusalém, para as festas, Davi está passando pelos montes, e talvez ele esteja olhando para montes e sabendo que ali naquele monte se faz um ritual de paganismo, naquele outro monte ali se faz um ritual de idolatria, talvez a Baal, talvez a um outro Deus, e Davi diz assim: eleva os meus olhos para os montes. E aí ele observa os montes e ele fala assim: de onde virá o meu socorro? Será que é daquele monte? Será que é daquele Deus? Será que é daquele cara? Será que é daquela oportunidade? Trazendo para nós hoje, de onde vai vir o meu socorro? Será que vai ser da Folha Dirigida? Será que vai ser... Qual era o nome daquele jornal que era só de concurso? É Folha Dirigida, não é? Não, que vinha um montão de concurso. Folha Dirigida. Né? Tinha uma época da minha vida que eu via Folha... Eu ficava na banca olhando Folha Dirigida. Eu falei: concurso, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Eu falei: gente, qual desse que eu vou fazer? Qual desse que eu vou fazer? E geralmente a área da parte de direito, de administração, eram uns salários grandes assim. E aí eu paguei um curso, eu ia lá para o centro do Rio, e era um curso na área de administrativo, e ficava todo mundo rindo. Eu falei: meu Deus, que desgraça, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente quer mudar a nossa vida, não porque a gente vai fazer. Pastor, tem uma grande oportunidade aí. Uma grande oportunidade. Pastor, você tem que entrar. Você tem que falar com a igreja. Aí eu falei assim, o que, irmão? Não, então, pastor, você compra uma cota comigo, né? E aí como é que você vai ganhar? Você vai vender isso que eu te vendi para mais 30 pessoas. E essas 30 pessoas vão vender para mais 30 pessoas. Mas não é pirâmide não, pastor. Mas não é pirâmide não. Não, não é pirâmide não. É o quê? Esfinge, né? Não é pirâmide não, né? E aí a gente vai: não, pastor. Pastor, agora é criptomoeda. Pastor, vamos comprar a criptomoeda, que quem investiu em criptomoeda, agora a dinâmica é outra. Pastor, o lance agora é vender curso. Vender curso, você vende curso porque vai ganhar muito dinheiro. Geralmente os cursos que mais dão dinheiro é curso ensinando a vender curso. Os caras vão falar: não, porque você vai vender o curso, você vai comprar o meu curso, eu vou te dar em 9 mil reais, irmão, uma mentoria de um evangélico aí. O comercial dele fala: ei, evangélico, um gordinho baixinho, o vídeo dele começa a dizer: ei, evangélico, por que você não está ganhando isso aqui que eu ganho? 25 mil reais por mês. Eu vou te vender um curso, eu vou te oferecer a minha mentoria, para quê? Para te ensinar a fazer o quê? Vender curso. A gente vai assim, olhando para as oportunidades, e Davi está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? De nenhum daqueles montes, de nenhuma daquelas opções. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Eu posso estar passando momentos de profundo desespero. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte. Dei a dica da música do final. Eu posso estar andando pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque eu tenho força? Não, porque Deus está comigo. Ele é o meu companheiro nessa jornada. Ele é aquele que vai ao meu lado. Não se esqueça que quando Jesus Cristo foi aos céus, o que ele nos disse? Vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei um outro consolador. Às vezes a gente fica tão desespero: será que Deus está me ouvindo lá de cima? Se o Espírito Santo tivesse um pouco mais de espírito de humor, com todo temor, ele fala assim: não, filho, eu estou aqui do teu lado. Eu não estou lá em cima não, eu estou aqui do teu lado. Porque às vezes a gente quer se relacionar com Deus como algo muito distante. Ai, meu Deus, será que eu vou alcançar alguma graça do Senhor? Senhor, levanta, que não sei o quê. O Espírito Santo: eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui do seu lado. Por que você está clamando por bênção? Por que você está dizendo, achando que é muito difícil alcançar a bênção, se a palavra diz que os sinais te seguiriam? A única coisa que você precisa é crer em mim. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem, meu irmão. Se eu creio, Deus manifesta os sinais na minha vida. Eu não preciso estar desesperado, como às vezes as pessoas colocam em Facebook aí. Gente, alguém sabe de uma reunião de oração forte por aí?
Eu estou precisando de uma reunião de oração forte. Ou então o que aconteceu hoje aqui de manhã, que eu comentei aqui na igreja, estava eu e o Alexei, veio uma senhorinha e falou assim, agora é só escolinha bíblica, né? É só aula de Bíblia, né? Eu falei, então não quero não, que eu estou precisando de uma oração, eu vou ali na Universal. E deu as costas e foi embora, deu tempo nem de dar bom dia. Foi embora. Caçadores de bênção. Caçadores de bênção, tem até aquele livro, né? Caçadores de Deus. Deus é preso agora, irmão? Que mané caçar Deus, irmão? Se é Ele que vem até o meu encontro. Se é Ele que veio até mim. Então não vou falar mal do livro não, até porque eu nem li. Nem vou ler. Josué 1, versículo 9. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Irmão, eu estou terminando a pregação, interessante. Esse negócio de escrever o versículo, parece que é um monte de folha, eu fico desesperado, né? Só que a pregação ficou pequena. Dá glória a Deus, irmão. Amém? Oi? Eu comecei cedo? Então eu já estou pregando há muito tempo mesmo? Devolve glória a Deus, irmão. Amém? Josué 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, meu irmão. É nisso que nós temos que crer. É nisso que nós temos que firmar a nossa vida, a nossa palavra. Olha, irmão, é estranho. É estranho? É. É excêntrico? É. Foge de um padrão de normalidade? Foge. As pessoas às vezes ficam assustadas? Ficam. As pessoas às vezes não conseguem entender? Não conseguem entender. Mas o Davi é um homem de Deus. Entendeu? Eu estava falando de você. Em várias pregações ou em conversas, eu já citei o Davi. Eu já citei o Davi, porque o Davi, quando eu conheci o Davi fazia faculdade de administração. E aí, eu não sei o que passaram lá, Davi está vendendo salada de fruta. Eu falei, gente, mas o cara não fazia faculdade de administração? Aí o Davi ficava igual um doido andando pelo calçadão de Caxias, vendendo salada de fruta, e aí ele tinha isso em casa cortando. Cortando. Aí daqui a pouco o Davi estava vendendo um relógio. Aí depois teve uma época que o Davi vendia roupa perfumada. Lembra disso? As roupas vinham com perfume. Eu falei, nunca mais. Eu falei, não sai. Não sai. Aí do nada, aí o Davi, não, eu vou trabalhar na Volvo. Eu falei, que salto, meu irmão. Foi taxista. Aí do nada, aí o Davi falou assim, teve Lava Jato também? Não, né? Teve Lava Jato. Aí do nada, Davi, eu tô cortando o cabelo. Foi uma fase que o Davi ali realmente viu quem eram os amigos dele. Que a gente separava o dinheiro do Davi e depois do barbeiro para consertar a cabeça da gente. A gente era amigo, a gente ficava firme. O corte era R$25, a gente já separava 50, que era 25 pro Davi e 25 pro cara que ia consertar a cabeça da gente depois. Mas a gente ia lá, meu irmão. Davi tinha o quê? Tinha uma tesoura, sei lá o que ele tinha, talvez só devia só ter uma máquina. Eu lembro de uma época que a gente teve um evangelismo, Davi, tu lembra? De um CIEP. Davi foi cortar cabelo. Gente, aquele dia foi demais. Eu orei pelo Davi. Orei de longe, que a gente estava dentro da favela do Prainha. E tinha uns caras mal encarados. Não, vamos fazer ação social, essas furadas que a Valéria monta. E aí tá lá o Davi cortando. Aí chegou um cara, o Davi tá lá. Na metade do cabelo do cara, a máquina do Davi queimou. Tu lembra disso? Aí o Davi, o cara. O que foi aí, meu irmão? Eu falei, Deus, guarda o teu filho, senhor. E dando um passinho para trás, né? Guarda o teu filho. Estou intercedendo de longe. Mas, irmão, Deus colocou as ferramentas na mão deles. Deus, às vezes, coloca a ferramenta em nossas mãos, que às vezes a gente fala assim, mas eu vou vencer com isso? Às vezes você quer sei lá, começar alguma coisa de cozinhar e tal. Aí tem pessoa que fala assim, não, mas... Aí fala assim, aí é adolescente que é, mãe, como é que eu posso trabalhar se eu não tenho o computador Mega Ultra Power, Aí a mãe acha que não, eu preciso comprar esse mega computador, mega porque senão como é que o meu filho vai fazer? É porque a mãe não vai no YouTube. Porque quando eu comecei a editar videozinho para a igreja, meu computador travava muito. Porque meu computador era ruim, como é ruim até hoje. Aí o que eu fui lá? Botei lá no YouTube, editando vídeo com computador ruim. Botei. Tu acredita que eu achei mesmo? Eu achei o vídeo? Achei, meu irmão. O cara falou assim, se teu computador é fraco, é assim, você salva o vídeo em um formato muito ruim. Aí você edita no vídeo ruim, mas você não quer o vídeo ruim. Aí você troca o nome do arquivo, engana o programa, e quando ele fizer, ele faz num vídeo bom. Passei a fazer isso.
como editar, como fazer com o computador ruim. Eu vou tudo pro YouTube, irmão. Eu botei piso na minha casa no YouTube, eu botava como botar piso. Soltou tudo, né? Mas ficou um tempo lá. Mas ficou um tempo. Porque é a ferramenta que você tem, irmão. Aí fica teu filho, mãe, eu queria fazer isso. Mas eu preciso de um supercomputador e de uma internet que não sei o quê. Meu irmão, com aquilo que você tem na sua mão, Deus é capaz de te fazer prosperar. Deus é capaz de te abençoar. Veja esse texto aqui. Oséias, capítulo 3. A gente conhece muito o final do versículo, que diz assim: diga ao fraco, eu sou o forte. A gente conhece muito essa expressão, mas veja como que o versículo inteiro é bonito. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. E no versículo 14 ele vai dizer: desçam para o vale da decisão, porque o Senhor está perto. Isso é maravilhoso, meu irmão. Porque aqui você tem um povo. Olha o que ele está dizendo assim, olha. Como é que o texto diz? Forjem espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Ele está falando para um exército, meu irmão? Tá não, irmão. Ele está falando para agricultores. O povo de Deus aqui é um povo agricultor. Eles estavam com enxadas, com foices para tirar o mato, e Deus vai lá e fala assim: está na hora de guerrear. E eles poderiam dizer assim: Senhor, mas eu não tenho arma. Eu não tenho arma. O que eu tenho é enxada e o que eu tenho é foice. Deus vai dizer assim: use a tua enxada como uma espada e use a tua foice como uma lança. Tu pode até ser fraco, mas diga ao fraco: eu sou forte. Vá para o vale da decisão. A gente precisa decidir, meu irmão. A gente precisa decidir confiar no Senhor. Talvez você só tenha uma panela, talvez você tenha um fogão que só uma boca funcione, ou talvez você tenha sido como Davi, que só tinha uma máquina meia boca e uma tesoura para fazer vários cortes. Mas Deus é capaz de nos abençoar, mesmo na nossa escassez de instrumento, mesmo na nossa dificuldade. E Ele adora fazer assim, para que não haja glória em nós, para que nós olhemos para Ele e digamos: não, realmente, toda a glória é de Deus, irmão. No reino de Deus não há espaço para fracos, não há espaço para tímidos. Apocalipse 21:8 vai dizer: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 11:12 vai dizer: o reino dos céus é tomado por violência, e os que se apoderam dele se apoderam por violência. Não é dar pesada na porta do céu para gritar: não, vai entrar aqui. Não, meu irmão. Essa força é uma força interior. É daquele que deseja ardentemente que o poder de Deus opere dentro do seu interior. É daquele que olha para o Senhor no momento da sua aflição e diga assim: Senhor, Tu és o meu auxílio, Tu és o meu escudo, Tu és o meu broquel, eu vou estar debaixo da Tua sombra, Tu és um Deus todo onipotente. Eu não preciso ter força, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o Senhor na minha vida. E ainda que eu passe momentos de grande fraqueza, mesmo nessa fraqueza, eu sou capaz de retirar força, porque eu tenho Tu na minha vida. Eu não sou preso à necessidade e momentos aparentes. Quando Deus vai para Abraão e para Sara, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Sara já tinha o seu ventre amortecido, mas Abraão resolveu crer. E Deus lhe fez pai de uma grande nação. Se Deus lançou a sua palavra, Ele vai fazer. Se Deus empenhou a sua palavra, Ele vai fazer. Palavra do Senhor aos nossos corações. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos ficar de pé e vamos louvar esse Deus nessa noite. Aleluias. Vamos cantar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. O quê? Eu não temerei, pois o meu Deus comigo. O quê? E se o meu Deus comigo, a quem eu temerei? Você pode levantar a sua mão e dizer isso? Oh, não, nunca me deixou. Oh, na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Diga, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Diga com fé: eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo, a quem eu temerei? Cante! Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Diga, eu posso. Diga com fé, meu irmão. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar. Como Josafá, te louvarei. E eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim, dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Oh, oh, Senhor, nunca me deixou. Você pode aplaudir a esse Deus. Aleluias. Deus presente, Deus conosco, Deus Emanuel, presente em nossas vidas, nos acompanhando nos momentos da batalha, nos momentos da dor. Ele está conosco. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. Estamos debaixo da tutela, sendo guiado pela sua forte e poderosa mão. Oh, Deus, nós te louvamos, te bendizemos, não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu és. E tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Jeová Jireh no momento de escassez.
No momento da doença, tu és Jeová Rafá. No momento da batalha, tu és Jeová Tissabaó, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que luta pela sua igreja. Aleluia, aleluia, Deus. Oh, Deus, levanta uma igreja forte e poderosa. Forge os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés para a batalha. Forge o nosso caráter, Deus. Muda a nossa essência. Trabalha no nosso interior. Faz-nos valentes. Retira toda a timidez do nosso coração. Oh, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amanhã, segunda-feira, queridos, dia de grandes oportunidades para a sua vida, grandes lutas, grandes desafios, mas não se esqueça naquilo que você é. Você é filho de Deus. Você não precisa ser forte. A única coisa que você precisa é confiar no Senhor. No momento da sua angústia, confie no Senhor. No momento da sua fraqueza, confie no Senhor. Ele é contigo, Ele é conosco, por onde quer que nós andarmos, em nome de Jesus. Vamos para as nossas casas, debaixo dessa palavra. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Dá-nos uma semana marcada pela tua presença, ó Pai querido. A cada um que esteve aqui, Senhor. Aqueles ainda, Senhor, que talvez ainda não se decidiram a caminhar por tipo timidez. Senhor, coloca o espírito de valentia em seus corações. Aqueles que nos ouvem pela internet, que nós possamos decidir, Deus, decidir sermos teus filhos, sermos teus servos e encarar a vida baseado nos preceitos da tua palavra, crendo que a tua palavra é poder, é eficaz como uma espada de 2 gumes. Oh, Deus, constrói no nosso meio uma igreja valente, uma igreja que não recua, uma igreja que não se atemoriza, uma igreja, Senhor, que não recua diante das investidas do diabo. Forja o nosso caráter, Pai, mesmo que seja no fogo, mas purifica, Pai, a nossa vida, o nosso proceder, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê